querido intercessor. Que a paz de Jesus esteja com você, esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós estamos aqui na nossa caminhada semanal do Momento Amai, estudando juntos. Nós estamos aqui crescendo juntos como intercessores e aprendendo do perfil de um bom intercessor, aquele intercessor segundo a palavra de Deus. E nós já aprendemos sobre a perseverança, nós aprendemos no nosso encontro no 16 sobre fidelidade, no nosso encontro no 17 sobre fé, na semana passada sobre pureza e hoje, no encontro 19, nós vamos falar sobre santidade. A palavra de Deus em 1 Pedro 1,16 nos diz assim: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Deus está falando claramente com o seu povo sobre santidade. A palavra santo tem na sua raiz o significado de separado. Separado para Deus. Separado. Então a palavra santo tem nas escrituras a sua menção santo, santidade, ou então dentro do verbo santificar, nós temos assim centenas de vezes mencionado na palavra sobre o que o Senhor exige do seu povo, santidade, porque Ele é santo, Ele exige do seu povo também santidade. Agora vamos entender um pouquinho mais a natureza da santificação. O que essa doutrina da santificação compreende? Em específico, quando nós falamos santidade, o que nós estamos dizendo? Ser santo. O que isso quer dizer? Em primeiro lugar, eu já mencionei aqui, ser santo quer dizer ser separado. É uma pessoa santa, é uma pessoa separada do pecado. Ela é separada das ações pecaminosas. Ela não é um pecador, ela não anda em pecado, porque Deus é santo. Todo aquele que está em Deus, torna-se então separado do pecado, de tudo que é imundo, de tudo que é impuro, porque o nosso Deus é totalmente puro. Então, aquele que é santo é puro, é separado. Mas também santificação tem na sua natureza um segundo ponto muito importante dentro dessa palavra que nós falamos, santidade. É a dedicação. Então eu me separo do pecado, daquilo que não agrada a Deus e me dedico a Deus. Então separado do pecado e dedicado a Deus. Somos separados do pecado e agora então vivemos uma vida agradável para o nosso Deus, aonde nós nos entregamos, aonde nós focalizamos a vontade dEle, aonde a vontade dEle é o que é mais importante para a nossa vida. Essa é uma condição de todo aquele que vem para Jesus, a santidade. Nós somos justificados em Cristo Jesus, nós fomos regenerados por Cristo Jesus, a ação do Espírito Santo, e nós fomos santificados, separados do pecado e então agora dedicados para Deus. Isso nos faz participantes da natureza divina, consagrados à comunhão e consagrados ao serviço de Deus por meio de Jesus Cristo, nosso mediador. O caráter de Deus age sobre tudo que é consagrado a Ele. As coisas que lhe são dedicadas, nós já vimos na semana anterior, elas devem ser limpas, porque a limpeza é uma condição da santidade. Ser santo é ser puro. O pecador, quando vem a Jesus, ele se transforma num santo adorador. Em Jesus, posicionalmente, nós somos santos. É muito interessante entender isso. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, Paulo escreve à igreja de Corinto e ele diz assim: eu escrevo aos santos da igreja, aos resgatados, aos santos de Corinto. Ele está falando a quem? Ao povo, à igreja que se reúne lá na cidade de Corinto.
Mas é interessante que você vai observar na carta que Paulo está repreendendo eles por várias coisas que eles não estão fazendo. Quer dizer, eles foram chamados à santidade. Então você vai ver lá no início, no versículo 1 e 2, né, eles sendo considerados por Paulo os santos da igreja, os santos de Corinto, povo de Deus, santificado em Cristo Jesus, que ouviram a mensagem do Evangelho, aceitaram e então em Cristo foram santificados. Então nós estamos falando sobre o quê? Que a santificação é posicional. Em primeiro lugar, ela é posicional. É uma posição que você tem em Cristo, que é garantida a todos nós, porque nós passamos de pecadores imundos a santos adoradores. De um extremo, separados de Deus, aqueles que não eram considerados criaturas de Deus, nós passamos para filhos limpos, purificados pelo sangue de Jesus, feitos então santos, santificados em Cristo Jesus. Isso que acontece na nossa transformação. Eu lembro de uma visão, alguns anos atrás, que Deus nos trouxe algo muito lindo. O que acontece quando uma pessoa vem para Jesus? Então as pessoas, Deus mostrava pessoas vindo como farrapos, roupas eram farrapos, imundos, totalmente sujos. Mas quando eles chegavam à frente, depois da oração, da entrega a Cristo, da dedicação a Cristo de suas vidas, confessavam Jesus como seu único e suficiente Salvador, crendo inteiramente na obra do Calvário, anjos ao lado, havia anjos, e os anjos tinham roupas, os anjos estavam com roupas nas mãos, e esses anjos, então quando a pessoa orava, a roupa era colocada, não uma atitude que o anjo ia lá e colocava a roupa, não, a pessoa na hora então que estava com aquelas vestes imundas, aquelas vestes desapareciam e aparecia aquela roupa que estava a princípio lá com o anjo, então estava já sobre a pessoa totalmente limpa e com aquela túnica branca totalmente pura. É isso que acontece quando a gente vem para Jesus. Maravilhosa obra da graça de Deus. Não vem de nós, sim, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, nós somos justificados, nós somos resgatados, regenerados e nós somos santificados, purificados. Essa é a obra que acontece quando você vem a Jesus. Por isso Paulo falou isso para Corinto. Quando o pecador aceita Jesus, ele é tirado do caminho do pecado e colocado no caminho da santificação. Mas vamos voltar à igreja de Corinto. A carta foi escrita para corrigir os cristãos por causa da sua carnalidade, por causa dos pecados que estavam sendo permitidos na igreja, dos exageros que estavam acontecendo. Mas como fica isso então? Eles foram chamados para serem santos. Eles foram colocados na posicionamento como filhos santos separados para Deus, dedicados a Ele. Mas eles não se portaram como sendo dignos desta vocação. Você está entendendo? Então isso que pode acontecer, conosco quando nós fomos chamados, e acontece com muitos, e que depois caem no pecado e não andam em santidade, porque aí nós vamos ver um outro aspecto importante da santidade. A santidade é posicional, mas a santidade é posicional e instantânea, que eu acabei de falar, até contando sobre aquela visão que o Senhor deu, sobre as vestes que nós recebemos quando quando viemos a Jesus, recebemos a Cristo como nosso Salvador. Mas a santificação também, e aí é muito importante entender, além de posicional, de instantânea, que é em Cristo, nós somos colocados, como aqueles que são santos em Deus, para Deus. Também nós temos um outro lado. A santificação, ela é progressiva e ela é prática. Agora, os que foram colocados na posição de santidade são chamados a viver em santidade.
são chamados a andar em santidade. Não é somente o início, mas é a caminhada. O início é glorioso, é maravilhoso, mas agora a caminhada deve ser também uma caminhada de santidade, uma caminhada em que nós progredimos numa vida de santidade. É o que Paulo está ensinando à igreja de Corinto nas correções que ele está fazendo para aquela igreja. Todos os cristãos são separados para Deus em Cristo Jesus, mas essa separação deve ser contínua. Nós devemos caminhar nessa separação, no sentido que nós precisamos ser fiéis e constantemente, como aprendemos semana passada, buscarmos a purificação para que tenhamos uma vida agradável a Deus. Eu quero ler com você Efésios capítulo 4, a partir do versículo 20. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele. E nele vocês foram ensinados de acordo com a verdade que está em Cristo Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Olha que maravilhoso! Esse texto aqui nos ensina algo muito especial. Aqueles que se despiram do velho homem agora vão ser exortados a se vestirem do novo homem, a caminharem de tal maneira que sempre as vestes estejam puras, limpas, e as vestes do novo homem, agora não mais a do velho homem. Para crescermos em santidade, precisamos da obra do Espírito Santo em nós. Agora é importante. Qual outro? O sangue de Jesus te purifica, é posicional, te coloca como santo. Mas agora você precisa do quê? Você precisa da palavra de Deus e do Espírito Santo, que são, nesse sentido, meios para a sua santificação. A obra do Espírito Santo em você, que vai ajudar você aqui no que acabamos de ler. Vai te ajudar a você abandonar a antiga maneira de viver, despindo-se do velho homem e renovar-se no modo de pensar, revestindo-se do novo homem. Você está lembrando da semana passada, quando nós estudamos Romanos 12, 2? Nós estamos falando para você o mesmo princípio. Agora, que é um processo que você deve caminhar para que você possa, então, como intercessor, ser eficaz nas suas orações. Porque Deus não vai ouvir alguém que não está caminhando em santidade. Porque agora vem a caminhada em santidade que lembra da semana passada, que é a purificação constante necessária das nossas mãos e dos nossos pés, que nós já conversamos com vocês. Que é, então, o exercício agora de uma vida de santidade. Amém? Você precisa viver em santidade. Crescermos em santidade, então é o Espírito Santo agindo, e para isso eu quero te ensinar algo. Você precisa ser sensível ao Espírito Santo. Você teve uma tarefa na semana passada que era sondar o seu coração, lembra? Sondar, orar ao Senhor e pedir que o Espírito Santo estivesse ali prescrutando todas as coisas, te mostrando, Sendo sensível então ao Espírito Santo, você vai ver o que precisa ser corrigido. Tudo isso coopera para a obra de santidade. Então você precisa ser um colaborador, um cooperador com o Espírito Santo. Senão você não vai crescer em santidade, você não vai caminhar em santidade, você não vai, consequentemente, se manter puro, e a pureza é condição para a santidade. Então você precisa caminhar dessa maneira. Isso é o despir-se do velho homem. E é fácil? Não, não é fácil. É rápido? Não, não é rápido. É um exercício para toda a vida. É nessa jornada terrestre de peregrinação, enquanto estamos indo para a nossa Jerusalém celestial, que o Senhor vai transformando e nós vamos ficando cada vez mais parecidos com Jesus. O Espírito Santo tem esse modelo perfeito. O modelo perfeito é Jesus. E ele vai
as virtudes do Senhor Jesus, que nós chamamos o fruto do Espírito, né? Vai sendo produzido em nós. À medida que nós permitimos, somos mais cheios do Espírito, mais e mais cheios do Espírito, logo mais nos afastamos do pecado, a purificação vai ocorrendo e a santidade, então, é a obra que o Espírito vai operando em nós para que a gente avance, para que a gente cresça na nossa caminhada com Deus. Veja que lindo, é uma cooperação com o Espírito Santo. E outro grande agente na tua obra de santificação, a palavra de Deus. Essa palavra maravilhosa vai agindo em você. Por isso você tem que ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer, ler e obedecer, seguir após essa palavra como intercessor. Então o Espírito Santo vai aprimorando a sua caminhada. E sabe, isso vai acontecer muito na oração. Muito na hora da oração. O Espírito Santo vai trabalhar muitas coisas também enquanto você ora. E vai te instruindo, vai ter a palavra, a oração, e ele vai caminhando, o Espírito Santo vai trabalhando, usando esses agentes, a tua colaboração com o Espírito Santo, agindo na palavra, agindo durante o teu tempo de oração, e você vai crescer em santidade. Que maravilhosa obra, não é mesmo? Para crescermos em santidade, então, precisamos deixar que o Espírito Santo trabalhe em nós. Dessa maneira, diz Pedro, em 2 Pedro 1,4, na sua carta, dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Você avança firmado nessas promessas, nessa palavra, e você se torna então participante em Cristo, pela obra do Calvário, sempre a base de tudo, né? Mas na caminhada com o Espírito Santo, nessa colaboração com o Espírito Santo da natureza divina. E você vai então fugir da corrupção que há no mundo. Essa fuga, por que fugir? Porque você vai poder se posicionar. Mas não é sozinho nós não conseguimos nada. É o Espírito Santo em nós, agindo na palavra, nessa jornada como intercessor, mas em santidade. Não adianta somente, eu vou orar, eu vou buscar, eu estou nas vigílias, eu estou participando de tudo, mas você não está buscando uma vida de santidade, você não está buscando agradar a Deus com sua vida. Então tudo isso não vai produzir resultado nenhum. Você pode passar todos os dias da sua vida em vigília, mas se você sair da vigília e você não seguir após a palavra, não obedecer a palavra, sua vida de oração não será frutífera. Paulo fala em Coríntios sobre isso, né? E nós temos claramente ali a instrução para nós, é a vida de santidade. Chamados à santidade, sim, posicionamento e feitos santos, mas precisamos andar em santidade. Essa semana, que você possa permitir que o Espírito Santo fale com você, se há algo que está impedindo a sua caminhada. E ore ao Senhor, Senhor, eu quero viver em santidade, eu quero ser um santo adorador, eu quero caminhar de uma forma agradável diante de Ti. Escreva algumas orações de dedicação na sua agenda de oração essa semana. Coloque diante de Deus e, mais uma vez, peça que o Espírito Santo sonde você para que você possa caminhar em santidade, corrigir os caminhos que precisam ser corrigidos. Amém? Vamos orar? Pai, nos ajuda a viver em santidade, a caminhar de forma agradável diante de Ti. Senhor, que não enganemos a nós mesmos com muitas obras, muitos períodos, quem sabe, na igreja, muitas coisas que fazemos, mas não estamos vivendo como o Senhor quer, não estamos tendo o procedimento correto, não estamos abandonando o pecado, não estamos andando em santidade. E a Tua palavra diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Pai, que cada um de nós possa estar atento na sua vida espiritual como intercessores,
mas buscando no Senhor, para que a nossa vida esteja correta diante de Ti, para que sejamos sim intercessores eficientes, intercessores abençoados, cheios do Espírito. Ó Pai, vivendo de forma prática, de forma progressiva, uma vida que Te agrada, uma vida de santidade para a Tua glória e Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Uma semana na presença do Senhor. Uma semana em que o Senhor possa estar ministrando profundamente ao seu coração como intercessor. E que você possa agradar o coração dele acima de tudo. Deus te abençoe.